Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Estão animados para a nossa aula desta tarde? Eu espero que sim. Então, todos aí fiquem atentos, peguem os roteirinhos de atividades para que eu possa fazer as orientações necessárias para que você consiga aí desenvolver as atividades preparadas para hoje, tá bom? Estamos aí encerrando a semana, né? E eu conto com vocês me enviando as atividades ao final da tarde, tá? Aquelas crianças que estão com as atividades atrasadas, é importante que coloquem em dia, não deixe as atividades ficarem acumuladas, porque senão você não vai conseguir, você vai se cansar, e esse não é o objetivo. Lembre-se que os conteúdos estão amarradinhos, um depende do outro. Então, se você deixar de fazer algumas atividades, você terá dificuldades para avançar, ok? Então, vamos lá. Eu vou para a leitura de hoje. Vamos aí encerrar a semana das nossas lendas com a lenda do Curupira. O Curupira é um ser fantástico que, segundo a crença popular, habita em florestas. Sua função é a de proteger as plantas e os animais, além de punir quem os agride. O Curupira é descrito como um menino de estatura baixa, cabelos cor de fogo e pés com calcanhares para frente, que confundem os caçadores. Olha só! Além disso, dizem que o Curupira gosta de sentar na sombra das mangueiras e de se deliciar com os frutos, mas se ele sentir que está sendo vigiado ou ameaçado, logo começa a correr a uma velocidade tão grande que os olhos humanos não conseguem acompanhar. Para proteger os animais, o Curupira usa 1000 artimanhas, procurando sempre iludir e confundir os caçadores. Utilizando gritos, assobios e gemidos, fazendo com que o caçador pense que está atrás de um animal e vá atrás do Curupira. E este se faz com que o caçador se perca na floresta. Diz a lenda que, ao se aproximar uma tempestade, o Curupira corre toda a floresta e vai batendo nos troncos das árvores. Assim, ele vê se elas estão fortes para aguentar a ventania. Se perceber que alguma árvore poderá ser derrubada pelo vento, ele avisa a bicharada para não chegar perto. O Curupira também pode encantar os adultos. Em muitos casos contados, o Curupira encanta os caçadores e tentam sair da mata, mas não conseguem. Nossa, o que você achou aí dessa história? Hã? Bom, é uma lenda, né, pessoal? Faz parte aí da imaginação, tá bom? Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Eu vou aí compartilhar com vocês, tá? Nós vamos trabalhar com um texto intitulado As Formigas. Como nós trabalhamos na tarde de ontem com um texto poético, hoje também vamos trabalhar com outro texto poético. Lembrando que esse tipo de texto, ele vai apresentar o quê? Rimas. O que são as rimas? Né? São quando as palavras têm a terminação parecida, né? O som se parece com o som do final da palavra se parece com o som do final da outra palavra, tá? Você pode perceber que o texto, né, ele é organizado de uma forma diferente, né? Cada linha de um poema é chamada do quê? Vocês se recordam? Né? De verso, né? Cada linha é um verso. E o conjuntinho de versos, né? É chamado de estrofes. Então, aqui, olha, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 versos, né? No início aí do poema.
E nós temos, com esse conjunto de 4 versos, temos a primeira estrofe do poema. Então, vamos ver se você gosta aí desse poeminha. As formigas, você já observou? As formigas trabalhando? Sim, as formigas são consideradas aí muito trabalhadoras, né? Elas gostam de viver em equipe e trabalham em equipe. Já ouviram aquele ditado que a união faz a força? É isso aí. As formigas vivem esse lema todos os dias das suas vidas. A união faz a força. Então vamos lá. Cautelosas e prudentes, o caminho atravessando, as formigas diligentes vão andando, vão andando. Marcham em filas cerradas, não se separam, espiam, de um lado e de outro assustadas, e das pedras se desviam. Entre os calhaus vão abrindo, caminho estreito e seguro. Aqui, ladeira subindo, acolá, galgando o muro. Esta carrega a migalha, outra com passo discreto. Leva um pedaço de palha, outra uma pata de inseto. Carrega cada formiga aquilo que achou na estrada, e nenhuma se fatiga, nenhuma para cansada. Vede enquanto negligentes estão as cigarras cantando, vão as formigas prudentes trabalhando e armazenando. Também, quando chega o frio e todo o fruto consome, a formiga que no estio trabalha, não sofre fome. Recordai-vos todo dia das lições da natureza. O trabalho e a economia são as bases da riqueza. O texto é de Olavo Bilac, né? O mesmo texto, o mesmo autor do texto que nós trabalhamos na aula anterior. Então, aqui, nesse poema, você consegue aí perceber, né, o quanto diligentes essas formigas são. São formigas trabalhadeiras, né? Formigas que não se cansam, que não param, que durante a época do estio, o que seria esse estio? A época que não está chovendo, né? Elas trabalham, armazenam aí os alimentos para que no inverno ou na chuva, né, ela não passe fome, elas não passem a necessidade. Então, quando a gente começa a observar alguns detalhes desse poema, nós conseguimos, inclusive, nos lembrar de uma fábula que nós estudamos bastante. Por quê? Porque aqui, nesse poeminha, é citado algum, como eu digo, um inseto, né, que é displicente, né, negligente, que não se preocupa aí com a economia, não se preocupa no armazenamento de alimentos. Que bichinho será esse, hein? Bom, as formigas são prudentes, preocupadas aí com o seu futuro, né? Enquanto um outro inseto canta, canta, não se comove, não pensa aí que no futuro vai precisar. Que bichinho será esse, hein? Lembre-se de uma fábula muito conhecida que nós já estudamos. Então, nós temos aqui o vocabulário para que vocês compreendam um pouquinho melhor o nosso texto. Eu aconselho vocês fazerem a leitura desse texto, tá? Pause esse vídeo e faça aí em voz alta a leitura do texto. Vocês vão conseguir interpretar e observar coisas que talvez na primeira leitura não foi possível. Quanto mais a gente lê, mais a gente absorve do texto. Então, vamos lá. Quando o texto diz que as formigas são prudentes, o que significa prudentes? Cautelosas, prevenidas.
As formigas também são diligentes. O que é isso, professora? Elas são zelosas, são aplicadas, são firmes naquilo que elas fazem, né? O propósito delas é trabalhar, é armazenar, né? É ficar ali em equipe. E isso elas cumprem direitinho, por isso elas são diligentes. Calhau, quando o texto diz que elas se desviam do calhau, o que é um calhau? É uma pedra enorme. Fatiga, elas não se fatigam, as formigas. O que é fatiga? Cansa, tá? E negligentes. Eu falei sobre aí um bichinho que é negligente, que nós conhecemos numa certa fábula. O que é ser negligente? É ser descuidado, né? Não se preocupar, estar descuidado, não estar nem aí para nada, né? Bom, então vamos aí para a nossa interpretação textual, ok? Os adjetivos ajudam a construir a imagem das formigas no texto. Copie os adjetivos que se referem às formigas no poema. Então, lembrando aí mais uma vez que os adjetivos são palavras que atribuem qualidade, característica, né, aos seres, aos objetos. E nesse caso, está pedindo para que você volte ao texto e copie as características que foram dadas às formigas, tá? Você não vai inventar, você vai retirar do texto. Número 2. De acordo com o poema, o que as formigas estão realizando? Então, se você fez a leitura mais de uma vez, com suas próprias palavras, você é capaz aí de me dizer o que elas estão fazendo. Número 3. Possivelmente, em que época do ano as ações descritas no poema se passam? Que palavra do texto nos leva a essa conclusão? Então, olha só. Se você leu, ainda não conseguiu identificar em que época do ano acontece, né? Que acontece isso, ou seja, em que época do ano as formigas estão trabalhando aí? Tão zelosas, tão cuidadosas, tão prendadas. Em que época do ano isso acontece? Né? E você vai procurar no texto uma palavrinha aí que vai nos indicar esse tempo. Então, por isso que está aqui, que palavra do texto nos leva a essa conclusão? Então, você vai citar que período do ano, né? E que palavrinha aí nos mostra que realmente isso é fato, tá? 4. As formigas agem individualmente? Explique com um trecho do poema. Então, as formigas aí trabalham sozinhas? Bom, você deve voltar ao poema e encontrar um trecho, ou seja, um pedacinho do texto que vai nos mostrar, né? Se sim ou não. Se você falar, olha, elas não trabalham individualmente, elas trabalham coletivamente, qual é o trecho, qual é o pedacinho do texto que nos mostra isso? 5. Conforme a voz que fala no poema, que outro inseto tem ação oposta às formigas? Né? Então, conforme a voz que fala no poema, né? Conforme a narrativa, conforme o narrador. Qual é o outro inseto que tem ação oposta, ou seja, que faz diferente da formiga? Enquanto a formiga trabalha, enquanto a formiga armazena, esse inseto não faz nada, só se distrai, né? Que inseto é esse? Ficou fácil, né? Número 6. Ao comparar esses insetos, né? As formigas e esse outro inseto aí. O poema nos faz recordar uma conhecida fábula. Bom, se você esqueceu o título dessa fábula, eu acho que não, mas se você esqueceu,
Basta dar uma olhadinha aí, ou no caderno, ou no ler e escrever, né? Onde nós estudamos as fábulas. E você vai aí perceber e identificar qual é o título da fábula, né? Onde aparece esse outro inseto e também aparece a formiga ou as formigas trabalhando. Então, que fábula é essa? Tá? Cite o nome. Não se esqueça, o início das frases devem começar com letra maiúscula, tá? Todo início de frase deve começar com letra maiúscula. O que acontece nessa fábula? Então, vocês vão aí contar na fábula o que ocorre. Conte aí de uma forma simples, com suas próprias palavras, né? Enquanto as formigas fazem isso, esse outro inseto faz isso e acontece isso. Pronto. 7. Qual trecho do poema associa a ação das formigas a de um exército? Né? Já viram aí um exército de soldados? Né? Vocês já devem ter assistido um filme, uma série, um desenho, onde aparece um exército de pessoas, de soldados. Nesse poema tem um trechinho que vai fazer essa associação, vai mostrar as formigas, esse grupo de formigas, né, agindo como se fosse um exército. Que trechinho do poema vai nos mostrar isso? 8. Cite um trecho do poema que revela que as formigas são cautelosas ao caminhar fora do formigueiro. Então, nós já vimos aí no vocabulário que as formigas são cautelosas. Elas são o quê? Zelosas, cuidadosas, né? Que pedacinho aí do poema nos mostra que elas têm esse cuidado, esse zelo quando elas estão fora do formigueiro, quando elas estão caminhando por outros locais. Mostre aí, né, qual é o trecho do texto, né, que nós conseguimos analisar essa ação das formigas, tá bom? São essas as atividades de português, tá bom? Ao término, você deve recortar as laterais da folha e colar no seu caderno de português. Agora vamos analisar as questões preparadas para matemática. Vamos trabalhar com operações e fatos. Temos aí as situações, problemas, vamos utilizar algumas tabelas, tá? Vamos fazer cálculos de subtração, vamos fazer cálculos mais envolvendo a subtração. Vamos analisar cada um deles. Vamos lá. A direção da escola está comprando lápis para todos os alunos. Vamos ajudá-la a calcular a quantidade de lápis que ainda falta comprar. Então, nós temos aí, olha, 1.326 menos 787. O que isso significa, professora? Significa que a escola, né? A gestão da escola deve comprar 1.326 lápis. Por que está subtraindo 787? Porque ela já comprou. Então, vamos tirar a quantidade que já foi comprada para que nós consigamos descobrir o que ainda falta. Lembra que eu disse para vocês que quando a gente tem que calcular quanto falta, quanto sobra, qual a diferença, né? Quanto resta? Geralmente, quando os probleminhas trazem esse tipo de questionamento, é importante que a gente se atente, porque está ligado ao quê? A que tipo de cálculo, né? A que operação? A subtração. O que é subtrair? É diminuir, tá? Então, pense aí, calcule direitinho, assinale a alternativa correta. Número 2. Antônio plantou 7 fileiras, com 5 árvores em cada uma.
7 fileiras com 5 árvores em cada uma. Veja uma das fileiras plantadas por Antônio. Então, observe aqui, pessoal. Aqui está nos mostrando apenas uma fileira. Essa é a primeira, tá? Nós temos ainda outras 6 fileiras. Então, quando nós pensamos em unir, juntar, adicionar parcelas iguais, nós podemos aí utilizar uma outra operação. Eu quero recordar com vocês, olha só. Diz que o fulano plantou 7 fileiras, né? Eu vou colocar aqui 7 fileiras com 5 árvores em cada. Tá meio feinho, gente, mas só para vocês entenderem, ó. Isso significa, pessoal, o quê? Que na primeira fileira tem 5, na segunda fileira tem 5 árvores, na terceira fileira tem 5 árvores, na quarta fileira também tem 5, na quinta fileira tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta fileira tem 5 árvores. E na sétima fileira tem 5, tá? Nós podemos, claro, calcular somando, adicionando, né? 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30. Mais 5, 35. Vou colocar aqui, né? Então, a gente vai ter o total do quê? De 35 árvores, né? Ah, professora, mas você já está calculando? Sim, para mostrar para vocês que nós podemos fazer de forma simplificada, né? Se nós temos aí, olha só, o número 5, porque são 5 árvores repetidos, tá? 7 vezes. Então, nós vamos colocar aqui 7, porque são 7 fileiras, tá? Nós podemos, então, colocar 7 vezes 5. Por quê, professora? Porque estamos fazendo a adição de parcelas iguais. Olha só, 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Quantas vezes nós repetimos o número 5? 7. Então, nós podemos calcular utilizando a multiplicação. Perceberam que legal? Se nós vamos fazer a soma de parcelas iguais, nós podemos substituir pela multiplicação, que o resultado não será alterado. Então, 7 vezes 5 é igual a 35. Ou 5 vezes 7 também é o quê? É 35. Eu gostaria que vocês fizessem o registro, tá? Das duas formas. Tá? Você soma aí 5 vezes, tá? O número, aliás, 7 vezes o número 5, tá? E depois vocês fazem aí o cálculo utilizando a multiplicação. Professora, não cabe na minha folhinha. Pode utilizar o caderno, pessoal. O caderno de vocês é justamente para o registro de atividades, tá bom? Então, nós vamos continuar aí dando andamento na análise das questões. Vamos lá. Temos aí o probleminha de número 3. Deixa eu mudar aqui para a gente analisar. A professora escreveu no quadro uma conta de subtração. Uma outra continha de menos, tá? 602 menos 239. Qual é o resultado correto dessa subtração?
Lembre-se que nós devemos sempre começar das unidades, partirmos depois para a dezena e depois para a centena, tá bom? Observe a operação apresentada a seguir. Temos uma outra continha para que vocês façam aí com atenção. 321 menos 87. O resultado correto é, vão assinalar aí. Façam a continha, façam o registro para que vocês não errem. Eu quero o registro da conta, tá bom? A próxima atividade vai envolver uma tabela. Observe na tabela abaixo o número de celulares vendidos no primeiro semestre de 2007. Primeiramente, né? Só para vocês aí entenderem melhor. O que é um período? O que é um semestre? É um período de 6 meses. O primeiro semestre do ano compreende os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, tá? Então, um período de 6 meses. Então, vamos analisar aí, olha. De um lado da tabela, né, a primeira coluna, nós temos os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E na segunda coluna, nós temos o número de aparelhos celulares vendidos. Então, janeiro vendeu essa quantidade, fevereiro essa, e assim sucessivamente, tá? 1.200 em janeiro, 2.420 em fevereiro. Em março, 1.580 aparelhos. Em abril, 2.800 aparelhos. Em maio, olha, talvez por conta do Dia das Mães, né? Foram vendidos 3.200 aparelhos. E em junho, um total de 2.500 aparelhos. No mês de junho, tá? Eu disse. Mas, preste atenção na pergunta. O total de telefones celulares vendidos nos 3 primeiros meses do ano foi? Quais são os 3 primeiros meses? Janeiro, fevereiro e março. Observem que a quantidade de celulares vendidos foi diferente uma da outra. Um mês vendeu mais, outro mês vendeu menos, né? Então, qual é o total? Como é que a gente descobre o total? Né? Eu já falei muitas vezes para vocês. Então, calculem aí, utilizem o caderno. Se o espaço aqui for insuficiente, não precisa fazer tudo espremidinho, tá? Utilize o caderno, né? Faça o registro e assinale aqui na folhinha alternativa correta. 6. Resolvendo as operações. Então, nós temos duas operações. 7.000 menos 2.369 e 4.306 menos 1.489. Então, se nós temos duas operações diferentes, aqui nós teremos dois resultados diferentes, tá? Então, façam aí no seu caderno cálculo, o registro e depois assinale as alternativas corretas. Número 7. A tabela a seguir mostra o número de pessoas que fizeram uma refeição no restaurante Comida Mineira. Aqui a tabela também tem duas colunas. A primeira coluna mostra a data, mas é referente aí a um mês, né? E na segunda coluna, o número de pessoas. Então, nós temos aí, olha, no mês de julho, foram 226 pessoas que fizeram a refeição nesse restaurante. Em agosto, 279 pessoas. Em setembro, 325. Em outubro, 149 pessoas. E em novembro, 193. Conforme a tabela, olha só, novamente, o total de pessoas que fizeram refeição nos meses de julho, setembro e novembro. Então, olha, julho, setembro e novembro. Qual é o total de pessoas que se alimentaram nesse restaurante durante esses meses aí
esses 3 meses que foram citados, né? Foram citados 5, mas está perguntando exclusivamente com referência a julho, setembro e novembro, tá? Registro no caderno e assinale a correta. Número 8. O resultado de 2056 menos 1.247 é... Então, arme a continha, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e milhar embaixo de milhar. Tudo bem? São essas as atividades da nossa tarde de hoje. Eu ficarei aí aguardando as fotos ou vídeos, tá? Das atividades previstas para hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.